vida morre, Deus nunca é vencido. Pessoal, tudo bem? Meu nome é Alexandre. Eu sou natural do interior de Minas, uma cidade chamada Muriaé. Hoje ela tem mais ou menos uns 120 mil habitantes. Quando eu tinha 13 anos de idade, eu saí de casa para estudar, fui para Juiz de Fora e lá foi uma grande escola para mim, porque eu aprendi muitas coisas sozinho. Meus pais não estavam lá comigo, eu morei em República. Graças a Deus, meus pais me deram suporte à distância e eu pude estudar em Juiz de Fora. Eu estudei em colégio de padre, um colégio chamado Colégio dos Jesuítas, e como eu vi que o meu nível de ensino com relação ao que eu tinha aprendido na minha cidade era muito pequeno, comparado aos colegas que já estavam nessa escola, eu resolvi fazer cursinho para a escola militar. E isso, a intenção única era simplesmente elevar meu nível para eu fazer um bom ensino médio. Então, eu fiz a oitava série, hoje no ano, e quando eu entrei no primeiro ano do ensino médio, na época se chamava científico, eu entrei também no cursinho para a escola militar, mas sem a intenção de ser militar. A minha ideia, como eu disse, era só elevar o meu nível para ficar tão bom quanto dos colegas que não eram, que eram da mesma turma lá dos jesuítas. Bom, eu entrei para a escola, para o cursinho e comecei a estudar. No começo foi muito difícil, eu fracassava nas provas, por exemplo, que valiam 20, eu tirava 2, 3. Mas com o decorrer do tempo, eu fui vendo que o que fazia diferença era o meu esforço, principalmente com relação à disciplina e treinamento. Então, quando chegou lá para o 4º mês de cursinho, eu já tinha um bom nível com relação aos meus colegas de cursinho. E também com relação ao pessoal que estudava comigo lá no Colégio de Jesuítas. Então, eu entrei no cursinho mais ou menos ali no final de janeiro. Quando chegou ali para maio, junho, quando eu fazia os simulados, eu já sentia firmeza. Isso foi a custo de muito estudo, finais de semana, isso foi a custo de muita disciplina, porque apesar de eu ser adolescente, ser bastante jovem, nessa época eu tinha 14 anos, morar sozinho, porque na verdade eu morava em República e eu cuidava das minhas coisas, da minha alimentação, cuidava de lavar minhas roupas, cuidava das contas que tinha que pagar. Por exemplo, eu fazia um cálculo de quanto que eu ia gastar de pão no mês e mandava essa conta para o meu pai e meu pai mandava o dinheiro para mim. Então, assim, era bastante difícil para mim, principalmente a parte logística, porque apesar dos meus pais me darem suporte, eu tinha que fazer tudo. Tudo o que eu digo acordar de manhã, arrumar meu quarto, eu tinha que verificar se eu tinha todas as coisas, pasta de dente, escova de dente, se eu tinha roupa para vestir. Então isso não era fácil para uma pessoa que tinha acabado de sair de casa e tinha tudo isso ao seu dispor. Então consegui realmente manter um ritmo disso tudo. Quando chegou mais ou menos em outubro, quando chegou mais ou menos em setembro, eu era um dos pontos lá do cursinho, graças a Deus. Isso estava me dando muita confiança de que eu ia passar nos concursos. Ou seja, eu ia provar para mim mesmo que eu estava não mais no nível daquelas pessoas que faziam um colégio lá normal comigo, mas que eu estava entre os primeiros do Brasil, porque era um concurso que já estavam inscritos cerca de 17 mil candidatos para 150 vagas. Então, mas eu estava muito confiante, porque eu estava indo muito bem nos simulados.
E por que eu estou contando essa história toda para vocês? Porque às vezes a gente acha que as coisas são impossíveis para a gente, que a gente não tem um nível para começar, e realmente esses pensamentos passaram pela minha cabeça. Eu era muito jovem, mas eu tinha uma vontade enorme de estar entre os primeiros, de estar entre as pessoas de melhor nível de conhecimento. E foi isso que me proporcionou entrar para a carreira militar, porque eu realmente, como todo adolescente acontece isso, eu tinha dúvidas o que eu queria para a minha vida como profissão, e eu só fui decidir isso quando eu entrei para a escola militar. Eu resolvi deixar o colégio lá dos jesuítas, e entrar para a escola militar. Então eu queria colocar para vocês que, mesmo aquelas pessoas que acham que não dá agora no começo, que a matéria está difícil, não, vale a pena insistir. A dificuldade não pode ser maior do que a sua vontade. E a vontade de querer algo melhor para você parte de um sentimento de querer vencer os obstáculos, sejam eles quais forem. Às vezes você tem um obstáculo de um amigo que faz bullying, às vezes você tem um obstáculo de pais que não têm capacidade de te ajudar, às vezes você tem um obstáculo de pessoas que são negativas. Então é importante que você o tempo todo tenha no coração a vontade de melhorar de nível. E o objetivo com relação à escola militar, mesmo aquelas pessoas que não conseguirem, vão estar elevando o nível de conhecimento a um determinado ponto, que vão poder, dependendo da época, né, fazer um bom vestibular, fazer um bom curso e ter uma profissão de acordo com os sonhos. Porque sonho é uma coisa que a gente constrói ao longo do tempo. E não é demérito nenhum aquelas pessoas, para o adolescente, não saber hoje o que ele quer como profissão. Mas é importante você saber que você quer conhecimento, e com esse conhecimento e com as suas habilidades servir a sociedade que está aí ao seu redor. Tantas pessoas precisando de bons profissionais, sejam eles militares ou não, sejam